Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão online já neste momento. Já já nós vamos iniciar o nosso webinar. Obrigado pela presença de todos. As pessoas estão entrando aqui, dá só mais alguns segundinhos para a gente começar pontualmente. Só um instantinho, pessoal. Bom, olá, bom dia a todos. Vamos iniciar pontualmente, respeitando a todos que conseguiram entrar pontualmente também. Sejam muito bem-vindos ao webinar sobre as novas regras do plástico, um tema bem importante para nós falarmos nesta manhã. É um prazer receber representantes de diversas organizações que estão acompanhando de perto, né, a evolução das regulamentações ambientais e os seus impactos, né, nos negócios, né. Meu nome é Ricardo Pernambuco, eu sou sócio-diretor comercial aqui da UX Innovation, onde temos a UX ESG, que é uma divisão de negócios em soluções de transformação e sustentabilidade corporativa, e com forte atuação no ecossistema SAP. Agradeço a presença de todos e também aos nossos convidados, especialistas que compartilharão conhecimento, experiência ao longo desse encontro. Tá? E nós falaremos sobre temas bastante relevantes aqui, né? Sobre como o novo decreto do plástico, né, que já está em vigor desde 2025, um panorama, né, em torno de economia circular, logística reversa, rastreabilidade, comprovação de responsabilidade estendida do produtor, né, incluindo aí os desafios operacionais que muitas empresas já estão começando a enfrentar, né? Mas antes de iniciarmos o nosso evento, eu gostaria de apresentar rapidamente a nossa agenda aqui da, do dia. Bom, a gente vai começar aqui por uma breve abertura, que já estou fazendo uma abertura aqui para vocês, uma breve introdução, né, que nós vamos falar. Nós vamos falar logo na sequência, né, um pouquinho sobre a questão de regulação, né, a parte regulatória no Brasil, né, com o nosso parceiro aqui, querido João Paulo Sanfins, da Resiban, né? O João Paulo ele é advogado e contribuiu bastante para a criação do texto do decreto, portanto teremos uma visão realmente bem instrutiva e assertiva sobre o tema, né? A ideia é termos uma visão regulatória de negócios no Brasil, né? Entendendo o que muda com o novo decreto do plástico, quais empresas são impactadas e quais são os principais riscos e responsabilidades
que surgem a partir dessa regulamentação, né? Tem muita gente já de cabelo em pé reclamando horrores em relação a esse decreto, né? E aí, na sequência, nós falaremos aqui a respeito da parte regulatória, mas envolvendo Europa e Latam, né, com o nosso amigo Patrick Kernerton, da CircPac, né? Patrick, ele é americano, mas fala português fluentemente, né, pois já morou no Brasil, e a CircPac faz parte do grupo francês Veolia, né? Então, onde ele vai aprofundar um pouquinho mais dos aspectos relacionados às regulamentações na Europa e Latam, né? E aí, na sequência, nós teremos aqui uma demo, né, falando um pouquinho de soluções SAP, né, com o nosso amigo também, parceiro Henrique Orfeu, líder de sustentabilidade da SAP Brasil, onde abordaremos como tecnologia pode apoiar as organizações, né, na geração de evidências, auditoria, conformidade regulatória e gestão sustentável de embalagens, né? Então, ele apresentará na prática, né, uma das soluções que a SAP tem, que é o SAP Responsible Design in Production, que é a solução mais completa hoje que tem no mercado para atender essas regulações de embalagens plásticas, né? E, por fim, teremos um encerramento, né, onde teremos ali um bate-papo de perguntas e respostas, esclarecimento de dúvidas em torno desse tema, tá bom? Bom, falar um pouquinho, só contextualizar para vocês, gente, antes de passar para os nossos palestrantes, né, que vale a pena contextualizar isso, né, que são sobre as regulamentações recentes, né, de embalagens plásticas, que são abordadas, que serão abordadas a seguir na prática. Então, estamos falando de mudanças que impactam praticamente todo o mercado, né? O tema deixa de ser apenas uma iniciativa de sustentabilidade, né, e passa a ocupar espaço nas agendas de compliance, jurídico, operações, supply chain, tecnologia e gestão corporativa. Então, além dos riscos regulatórios e financeiros, existe também uma crescente pressão de investidores, né, consumidores e mercados internacionais por mais transparência, né, e comprovação efetiva dos compromissos ambientais assumidos pelas empresas, né? Então, por isso, a pergunta não é mais se vocês precisarão se adequar, né? A pergunta agora é como construir um processo para isso, como construir um processo confiável, auditável, né, e escalável para atender essas novas exigências, né? Então é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, né? Esperamos que o encontro traga muitos insights valiosos para vocês, para apoiar as decisões e o planejamento das suas ações, né? Novamente, muito obrigado pela presença de vocês. E agora vamos iniciar a nossa agenda de fato, tá bom? E aí eu gostaria de convidar aqui para esse nosso bate-papo a Eliana Santos, a nossa head comercial da UX Innovation. Eli, por gentileza, é contigo. Tá bom. Bom dia a todos, é um prazer ter todos aqui conosco, né? A gente está vendo que tem um interesse muito grande realmente nesse tema, né? E isso é muito bom. E eu gostaria então de apresentar, eu sei que muitos de vocês já nos conhecem, né? Já são clientes, mas também temos muita gente nova aqui chegando junto com a gente. Eu gostaria de apresentar rapidamente quem é a UX, tá? Você pode passar, por favor. Bom, vamos contar aqui um pouquinho. A UX nasceu em 2001, né? Foi fundada por consultores experientes, especialistas do mercado. Hoje a gente atua com 100% do nosso capital como capital próprio, né? Começamos atuando somente no Brasil, a gente vem expandindo rapidamente, estamos atendendo México, Latam, Estados Unidos, Europa, e somos muito especializados em todo o ecossistema SAP, né? Com consultores certificados. Então, quando a gente olha para o portfólio de soluções, a UX realmente tem especialistas que podem atendê-los tanto com relação a integrações, implementações, SAP Fiori, especialmente o SAP Sustainability, que agora a gente tem uma divisão só para isso, né? Gestão de dados é outro ponto bem importante que a gente também atua fortemente, e o Analytics Cloud. Estamos em grandes empresas no mercado, né? Empresas de renome, muito conhecidas, nem vou citar aqui, mas são grandes empresas em que a gente tem o prazer de atuar
atualmente e sempre conquistando mais. Então, muito obrigada, espero que seja um webinar muito proveitoso para vocês, nossos contatos seguirão no final e a gente vai falando ao longo dessa jornada aqui. Muito obrigada, aproveitem. Ótimo, perfeito, Eli. A Eliana ela comentou aqui com relação a nossos clientes, né? Temos grandes clientes tanto nacionais, multinacionais, clientes, né, globais, empresas globais que atuam globalmente no mercado, enfim, em todos os segmentos de mercado, né? Então, é de extrema relevância o potencial que as soluções, né, que nós propomos em diversos segmentos de negócio impactam nos negócios, né? Então, vou chamar agora aqui o nosso amigo Henrique Orfeu, né, líder de sustentabilidade da SAP Brasil, que ele também vai dar uma boa contextualizada para vocês aqui com relação a esses desafios, né, que nós temos enfrentado agora com relação à questão do plástico. Orfeu, muito bem-vindo, meu amigo. Por favor, você está no comando agora. Legal, obrigado. Bom dia a todo mundo. Valeu, Pernambuco, Eli. Prazer estar aqui com vocês participando desse webinar. Vejo que tem bastante cliente aí, SAP UX, pessoas que a gente já conversa no dia a dia. Legal ver o interesse aí pelo tópico. Bom, só que antes da gente entrar nesse assunto específico, e aqui de longe, eu sou o menos especialista aqui nesse assunto, tá? Com o João aí e com o Patrick na reunião. Com certeza eu sou o menos especialista. E antes disso, eu queria trazer um contexto aí, um panorama global em termos regulatórios, né? Bom, a gente sabe que há uns 3 anos a vida de ninguém aí tá fácil em termos de negócios, né? Por conta aí de vários conflitos geopolíticos, enfim, o cenário macroeconômico é desafiador. E, adicionalmente, quando o assunto são regulações, continuidade de negócio, tem vários tópicos que começaram a aparecer e que impactam muitas empresas aqui do Brasil. Então, eu estou falando de assuntos como lei de desmatamento da Europa, que é a EUDR, o CBAM, a parte de produtos perigosos, o IFRS, que foi um tema polêmico aí das últimas semanas, continua sendo, tá? Sem contar o mercado regulado de carbono, atualizações da NR1 aqui no Brasil. E, adicionalmente, temos aí o decreto de plásticos, que foi anunciado em cima aí da PNRS do Brasil. Então, é claro que aqui no nosso país esse assunto não é novo, claro que ele passou por algumas mudanças agora, né? Alguns requisitos adicionais frente ali à parte de logística reversa. Entretanto, a parte de resíduos, de inventário de massa de resíduos, já é algo que as empresas fazem, executam, tá? E isso faz parte desse conjunto, tá? De novas legislações, novas regulamentações aí que vão exigir a adequação das empresas. Mas vale comentar que isso também pode ser uma vantagem competitiva, né? E nós sabemos aí que muitas empresas aí, inclusive muitos de vocês aí que estão participando, já têm práticas sustentáveis, já têm um controle rígido de alguns aspectos aí de produtos, regulatórios, de transparência nas empresas, e isso passa a ser um diferencial. Afinal, se você se adequa e seu concorrente não, você tem uma certa vantagem competitiva em termos de market share, tá? Então isso é importante comentar aqui. E quando o assunto é plásticos, bom, eu não preciso fazer muita apresentação aqui no impacto, né, que embalagens representam em todo o mundo, em termos de resíduos, né? E aqui não só plásticos, né, pessoal? Qualquer tipo de embalagem, independente do material, nós sabemos que o impacto ambiental em potencial de poluente aí é grande, tá? Mas temos variações, né? Não existe um tipo de plástico específico, tem vários tipos de plástico. Então, o que nós conseguimos fazer em termos regulatórios para incentivar o uso de embalagens que impactam menos no nosso ambiente, né, que impactam menos na sociedade, na comunidade. Então é com esse contexto aí que nós temos alguns esquemas de responsabilidade estendida do produtor, tá, que tocam materiais, logística reversa, a partir de relatórios também, tá, e que impactam na operação de todo mundo que fabrica algum tipo de embalagem, de todo mundo que utiliza algum tipo de embalagem, ou seja, que está envolvido na cadeia upstream ali de colocar um produto no mercado e que contribui para a geração do resíduo, né? E claro, nós aqui consumidores também estamos incluídos, tá? Nesse aspecto. Mas a obrigação legal acaba recaindo sobre as empresas, tá? Então, a gente vai abordar muito disso aqui hoje, não só no contexto do Brasil, tanto o João aí vai trazer o contexto do Brasil e o Patrick vai trazer o contexto mais global, mas que também muitas empresas aí operam na Europa, no resto da América Latina, e
E isso também é relevante, certo? Porque quando a gente faz um panorama aí a nível mundo, nós temos vários tipos de EPRs, de esquemas, né, de EPRs, que é a responsabilidade civil do produtor, em vigor, tá? Em vigor. Isso não é só aqui no Brasil que existem essas obrigações. Na verdade, quando a gente fala de países da Europa, seremos afetados ali pela regulação da PPWR a partir do próximo ano, que vai exigir um controle mais rigoroso em cima dos materiais que você coloca no mercado. Então, se você exporta produtos para lá, se você tem operação na Europa, você será afetado. Em países como Espanha, Reino Unido, já existe o imposto sobre plásticos, tá? Inclusive, temos um cliente aí na Europa que passou a medir de forma mais adequada as embalagens e conseguiu evitar um pênalti ali de impostos em cima de alguns produtos específicos. Então, isso já é algo que é realidade para muitas empresas lá. E é um tipo de controle de negócio que antes não existia e passou a existir e faz parte hoje da vantagem competitiva de algumas empresas. Bom, também temos situações aí nos Estados Unidos, tá? E aqui na América Latina, esse decreto de plásticos que entrou em vigência aí esse ano no Brasil, ele trouxe uma discussão novamente à tona sobre o assunto. Porém, na América Latina como um todo, nós temos aí países como Colômbia, Chile. Então, se você tem operações nesses países também, saiba que há adequações a serem feitas na operação desse país específico, tá? Na América Latina como um todo, né, como a gente pode ver aqui. Então, é nesse contexto que a gente traz aí o conteúdo do webinar. Eu volto em seguida, mais no finalzinho ali, para mostrar como utilizar uma solução do SAP para gestão de embalagens. Então a gente vai classificar nossas embalagens, atrelar os produtos, controlar as vendas, levantar todo o volume de massa plástica e outros materiais também. E no fim do dia emitir o relatório de conformidade, independente de qual regulação seja, tá? A gente vai levantar todo ali o volume de material por fração básica, por tipo de plástico, por exemplo. Beleza? Então, obrigado pela presença mais uma vez. Vejo que a gente está com uma audiência bem legal. Vou passar então para o meu colega aí, João. João, fica à vontade e obrigado. Oi, João. Estamos aqui. Bom É dia a contigo, meu todos. amigo. Pode seguir. Vamos lá. Só um segundo aqui. Boa, estamos vendo, João. É Fica à isso aí. vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Paulo, eu sou CEO e fundador aqui da Resiban, uma indústria de reciclagem de plásticos, mas assumo também um papel institucional, representando como vice-presidente a ANAP, que é a Associação Nacional dos Aparistas de Papel, como presidente e fundador da ABREP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Reciclagem de Plásticos. Sou também membro do Conselho Gestor do Instituto Giro, que é uma entidade gestora, né, da Eu Reciclo, referente à logística reversa. Então, começar aqui falando, né, que aqui eu falo de dentro da cadeia e não da arquibancada, né? Então, aqui eu represento o Grupo CRB, através da Resiban. É um grupo de 3 empresas, onde a gente tem mais de 50 anos, já são 53 anos de experiência, onde eu sou a terceira geração. Gerenciamos 72 mil toneladas por ano de resíduos de papel e plástico recicláveis e temos mais de 10 mil pessoas na nossa captação de materiais e atendemos aí grandes empresas na gestão de resíduos. Estamos aqui em Belo Horizonte. Em 2021, fundamos aqui a Resiban, que é a reciclagem de polietileno de baixa densidade, uma indústria de alta tecnologia voltada para reciclar esse tipo de resina, que é um material complexo de se reciclar, e temos tido bastante sucesso com um grande projeto de expansão. Temos todas as certificações internacionais. Esse é um pouco do contexto que nos traz até o decreto do plástico, né? Então, falando aqui um pouco desse tema do decreto do plástico, né? Ele foi publicado em 21 de outubro do ano passado e a sua publicação coloca ele em vigência já a partir de 2026. Então, ele já está valendo desde janeiro de 2026 para grandes empresas e passa a valer para médias e pequenas empresas a partir da metade desse ano. Então, a partir de julho, já está valendo também para empresas de pequeno e médio porte, tá? O que é esse decreto, né? E por que tão temido? Ele traz a EPR, né, da Europa e
dos outros países para o Brasil. É o Brasil se adequando à internacionalização da sustentabilidade na cadeia do plástico. Esse decreto ele traz duas grandes obrigações que, em separado, devem ser atendidas pelas empresas. Uma, logística reversa. Quem coloca uma embalagem plástica no mercado passa a ser responsável por trazer de volta essa embalagem e dar o destino adequado para a reciclagem. E dois, o conteúdo reciclado nas novas embalagens produzidas para embalar os seus produtos ou realizar o transporte dessas embalagens. Bom, algumas rupturas que traz com o regime anterior, né? Então, toda embalagem está inclusa, não só a primária que embala diretamente o produto, mas também a secundária e a terciária, ou seja, embalagens de transporte estão aqui inclusas, né? Que uns exemplos como a capa de fardo, o stretch, que são embalagens de transporte, também fazem parte aqui desse decreto, né? O conteúdo PCR ele é obrigatório, ou seja, nas embalagens vai ser necessário, de fato, a implementação do conteúdo reciclado de 22% a partir do primeiro ano, já nas embalagens, né? Isso exige desenvolvimento e aplicação de forma controlada. E as metas são cumulativas, como eu havia falado, são duas metas em separado, de logística reversa e de conteúdo PCR, tendo que comprovar a logística reversa desse produto por um lado e, por outro, a inserção do conteúdo PCR nessas novas embalagens plásticas. A cadeia inteira se torna responsável com o decreto, então nós não estamos falando somente do fabricante de embalagens, a responsabilização ela vem majoritariamente aqui para o brand owner, ou seja, para o dono da marca, né? E também delega responsabilidades a toda a cadeia, fabricante de embalagem, o brand owner, o importador, o distribuidor e o comerciante, né? Então, se a sua marca está na gôndola, ainda que você não seja o produtor, você é responsável por aquela embalagem. A partir do decreto saiu a LR-DGR 002, que ela traz algumas normalizações do decreto, ficou de ser publicada com 90 dias do decreto, mas ela foi publicada somente 7 meses após a publicação, o que gerou uma certa inquietação do mercado por essa demora, né? E o que ela traz? Ela traz uma certa diferenciação entre B2B e B2C, que está sendo questionada, né, e vai ser respondida muito em breve pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, mas ela traz o quê? Embalagens primárias, secundárias e terciárias e equiparáveis, ou seja, descartáveis, copinho, pratinho, talheres que são descartáveis, também entram nesse rol de embalagens, né, que fazem parte do decreto. Vendas online, marketplace, varejo físico também entram. Então, isso foi muito questionado com relação ao comércio eletrônico, e aqui ele também entra, né? A princípio está fora as embalagens estritamente B2B e também as embalagens de agrotóxicos, lubrificantes, eletrônicos e medicamentos que já são controladas por outros decretos, tá? Então, aqui, o erro que vai custar caro, né? Então, stretch, xiringue, capa de fardo, parecem B2B, então parece, estou livre de compensar essa massa. É um erro que deve ser tomada bastante atenção, tendo em vista que ela acompanha o produto até o ponto de venda ou até o consumidor, né? E sobretudo, o e-commerce e o atacarejo, né? Que é contabilizada na massa ali. Então, o B2B puro é mais raro a cada vez com os novos modelos de negócio que vão aparecendo. Dando aqui um exemplo, né, do que é embalagem primária, secundária e terciária, né? A primária é aquela que tem o contato direto com o produto, então frasco de shampoo, refil, um pote, né? A secundária é aquele filme termoencolhível, xiringue, uma capa de fardo, né? É aquela que acumula dentro dela várias embalagens primárias. E a terciária, normalmente, ela é uma embalagem de transporte, de distribuição, é o pallet, é o stretch, né? A caixa do e-commerce, por exemplo, e os seus equiparáveis, né? Então, às vezes, minha embalagem usa 4, 5 tipos, meu produto usa 5 tipos de embalagem, né? Considerando o
o seu transporte também. Então, a terciária considera também essas outras embalagens, independente de elas serem plásticas ou não, né? Então, aqui, muito importante, o filme Stretch, que você nem contabilizava agora, ele pesa na sua meta. Índice de recuperação. Aqui nós estamos falando de logística reversa. Ele já se inicia em 2026 com 32% da massa de plástico comercializada pelaquela empresa. E ele vai até 2050, até 2040, alcançando 50%. Ou seja, um exemplo muito prático, cada 100 quilos que você colocou no mercado, você precisa comprovar que 32 foram coletados já no ano de 2026, com reporte em 2027. Agora, o índice de conteúdo reciclado. Isso aqui gera um pouco de dúvida, mas aqui vamos sanar essa dúvida, né? Conteúdo reciclado está bem claro no decreto que é PCR, ou seja, pós-consumo. Eu uso aqui na minha embalagem conteúdo de embalagem minha mesmo, que deu um refile, que foi refugada, que deu algum problema. Esse material é um material pós-industrial. O que vai ser considerado no decreto é somente o material pós-consumo, ou seja, o material de fato que foi consumido, descartado após o seu propósito, né? Seu propósito como embalagem foi atingido, ele foi descartado, encaminhado para reciclagem, né? E transformado em resina e reintegrado na embalagem. Já inicia 2026 com 22% e vai até 40% em 2040. Existe uma exceção parcial para alimentos, porque para alimentos a resina precisa ser homologada para aquela aplicação. Hoje, até o momento, somente o PET é homologado pela Anvisa. Então, as embalagens primárias que sejam de outros materiais, a princípio, estão descartadas do uso obrigatório de PCR, tendo em vista que não tem homologação legal da Anvisa, tecnicamente, para compor essa embalagem primária. Os modelos de comprovação de logística reversa se dá em dois tipos. Nós temos o modelo coletivo, como entidade gestora, e nós temos o modelo individual, que é por conta própria. O modelo VIST, entidade gestora, você vai contratar os créditos de logística reversa em uma entidade gestora. O modelo coletivo, ele é um caminho mais rápido para a conformidade. O auditoria e o report são via entidade gestora, divide custo e infraestrutura de gestão desses dados e acaba se tornando mais econômico. Por conta própria, você monta e opera todo o sistema, você que tem que gerenciar essas obrigações e acaba que gera um custo elevado na empresa. Então, para a maioria dos casos, não vai compensar, vale mais a pena se aderir a uma entidade gestora. Aqui, dando um pouco do exemplo do que o decreto dispõe sobre todo o fluxo da logística reversa, então vai desde a concepção daquela embalagem para possuir um design circular, então material que é já concebido, já pensando no seu descarte futuro e na reciclabilidade daquele produto. O descarte, né, o consumidor vai separar, entregar num PEV, ou o caminho normal da reciclagem via cooperativas, aparistas. Armazenagem temporariamente, que é feita no ponto comercial. O transporte e envio para triagem, beneficiamento via cooperativas e empresas, e no final a reciclagem, que volta a ser resina novamente, né? É o trabalho que a gente aqui, como Grupo CRB, já realiza há mais de 50 anos, e agora sendo normalizado por um decreto. Como se comprova? Aqui uma parte muito importante, que é a parte de como a empresa vai, né, estar de fato comprovando aquilo. Então, os resíduos da empresa têm que ser todos descartados com o devido CDF, MTR, que são documentações governamentais, né? E a plataforma que vai ser utilizada para a gestão do conteúdo reciclado, para a comprovação do conteúdo reciclado, vai ser a plataforma da ABDI, junto com a Biplástico, que é a plataforma Recircula Brasil. As empresas precisam fazer o cadastro nessa plataforma e, através dela, vão reportar o que consumiram de resina reciclada, que vai ser homologado desde toda a cadeia. Então, eu aqui, como reciclador, preciso subir toda a rastreabilidade de materiais que eu adquiri de cooperativas, ferros velhos e empresas,
para essa plataforma, comprovo a minha resina reciclada e comprovo também ali que vendi esse produto. E futuramente o transformador também vai fazer isso e essa informação vai estar disponível no Sisrev do governo, que é onde eles vão fazer essa verificação, né? A entidade, sobre o crédito logística reversa, a entidade gestora vai fazer toda essa gestão através do crédito logística reversa. Caso não seja cumprido, o que pode acontecer com a minha empresa? Você está sujeito a multas de valores milionários, fiscalização do IBAMA, a suspensão de atividades, o comprometimento de licenças ambientais e de operação, e o importador pode correr o risco de ter ali o bloqueio do licenciamento de importação. Então, olha a importância de cumprir com esse decreto, né, enquanto ele pode afetar a operação caso não seja seguida essa norma, né? E na Europa, nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Quem não segue, as penalidades são elevadas. Voltando aqui para a Resiban, né, nós estamos aqui prontos, somos certificados, estamos prontos para atender até mesmo as embalagens mais complexas que sejam de polietileno de baixa densidade, o plástico filme. Temos laboratório próprio, controle de qualidade, temos certificações internacionais e estamos de acordo com toda a normativa do decreto, né? Mais tarde volto para dúvidas e deixo aqui meu contato à disposição para retirada de dúvidas e auxílio no atendimento ao decreto. Obrigado. Obrigado, João. Excelente explanação, né? Eu acho que só um parênteses aqui, né? O que o João explicou aqui para todos nós é de extrema relevância e fique à vontade também, tá, Orfeu, para poder contribuir aqui. Nós temos observado, né? Conversando e nos reunindo com clientes e com empresas de todos os segmentos, né, Orfeu? E nós temos observado que muito poucas pessoas estão atentas a essa questão do decreto, né? Estão muito pouco atentas, passa desapercebido muitas vezes, né? Até as suas áreas de compliance em jurídico não estão com o radar direcionado para esse decreto. E vocês podem ver o quão ele é sensível para as organizações, né? O quão ele impacta diretamente os negócios com multas, com, enfim, cassações de licença, enfim, dos mais diversas penalidades que essas empresas podem enfrentar, né? Então, toda essa explanação do João, super relevante. Eu e o Orfeu, nós temos visto esse tema muito pouco sendo discutido, né, no mercado, empresas realmente jogando luz sobre esse decreto, né, Orfeu? Então, é uma missão aqui que nós estamos cumprindo também, né? Nós temos visto muito poucas entidades e empresas chamando para discussão, né? Trazendo webinars como esse, né? Para trazer as empresas para perto e mostrar e realmente trazer a relevância desse decreto. Então, super relevante a explanação do João, e queria o Orfeu dar seu pitaco também em relação a esse tema, né? Porque é o que nós temos visto, muito pouca gente atenta a essa questão, né? Eu concordo, bem colocado aí, Pernambuco. E acho que vale também comentar que mesmo antes dessa liberação do decreto, que acabou trazendo esse tema de novo à tona, esse desafio de controle de embalagens, fazer o inventário de massa do que você coloca no mercado já é algo que as empresas executam há tempos e que são processos muito manuais, que dependem muito de Excel e que no fundo acabam consumindo informações que estão ali na parte principal da empresa, que é o ERP, né? O ERP, que é o sistema, muitos de vocês aí que estão na ligação provavelmente utilizam o SAP. Existem vários no mercado, né? SAP é o mais utilizado a nível mundo. Mas no fim do dia os seus produtos, as suas vendas, os seus fornecedores, os seus clientes, as suas produções, tudo vive ali no seu SAP. E é a fonte de informação. Então, se você quer derivar, por exemplo, um tipo de plástico específico que você colocou no mercado no período de maio de 2026, você vai calcular com base, né, na massa de cada embalagem que você tem aí na sua área de P&D ou qualidade, por exemplo. Porém, o volume vendido vem do SAP, o produto vem do SAP. Então, acaba sendo um trabalho manual. E conversamos com algumas empresas aí nos últimos meses que estão buscando automatizar isso, né? Que também tem a ver com o nosso tópico aqui de hoje.
Não, legal, Orfeu, obrigado. Então, temos aqui, acho que empresas de diversos segmentos, né? Inclusive, nós observamos que tem algumas empresas do plástico, né? Indústria, fabricantes de plástico, de embalagem plástica também. Então, é muito bom esse ecossistema estar todo envolvido em torno desse tema, que é onde muitas nasce, né? Nasce a embalagem, né? Propriamente dito, que vai para as grandes indústrias, né? Então, um tema bastante quente. A gente está disposto a contribuir com todos vocês, né? Só reforçando, né? Ao final, nós teremos aqui uma rodada também bem legal de perguntas e respostas. Nós temos ali no topo ali, né, um PIR, que é perguntas e respostas. Caso vocês já tenham algumas perguntas, por favor, vocês já podem colocar as perguntas de vocês lá, que a gente já vai monitorando, né, para que a gente possa realmente passar todas elas no final e ninguém ficar sem resposta. Tá bom? Bom, vou chamar agora para vocês agora aqui o Patrick, né? Patrick da CircPac, que ele vai também fazer a explanação dele e falar um pouquinho aí do contexto aí fora do Brasil, né, que também é de grande relevância, já que muitas empresas têm operação no Brasil e tem que ter essa conformidade também lá fora. Patrick, fica à vontade, meu querido. Obrigado. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim, Patrick. Sim, alto e Perfeito. claro. Obrigado. Eu sou Patrick Connerton, da CircPac. Nós integramos a Veolia, que é a nossa empresa-mãe, e eu vou falar um pouco para vocês quem somos, o que faz a CircPac, como esse tema de responsabilidade estendida do produtor tem desenvolvido, como isso tem evoluído aqui na Europa. E depois eu vou falar sobre uma das soluções disponível através da SAP para atender algumas dessas necessidades de conformidade. Bom, a CircPac, nós costumamos dizer que nós somos sua bússola no mundo da reciclagem e da REP. Então, nós temos 3 principais eixos de atuação, que é a avaliação, fazer a avaliação de reciclabilidade da sua embalagem. Então, nós fazemos testes operacionais, testes de laboratório, e somos credenciados para emitir certificados também, tanto do ResiClass quanto do ResiCheck. Então, fazemos essa parte da avaliação. Também temos esse eixo de inteligência em reciclagem. Então, temos nossa própria plataforma de inteligência, de informação sobre esses sistemas. E fazemos também projetos de consultoria customizados às necessidades do cliente. E também temos nosso eixo de aprendizagem, então, academia de reciclagem, onde fazemos treinamentos para empresas. Bom, o que é esse conceito de RP de embalagem? Acho que já foi bem colocado pelos outros palestrantes, mas basicamente o conceito é: quem coloca a embalagem no mercado precisa pagar pelo seu fim de vida. Então, como isso tem sido operacionalizado aqui na Europa, temos os produtores que colocam a embalagem no mercado, o chamado PRO, que é a Organização de Responsabilidade do Produtor, ele vai receber pagamento. Então, os produtores pagam uma taxa em cima da quantidade, ou por peso, ou por unidade que estão colocando, e essa organização vai operacionalizar essa coleta, triagem, reciclagem. Às vezes eles têm um papel nesse processo mesmo, ou às vezes é só o financiamento, mas isso tem vários benefícios, né? Principalmente, isso incentiva o design mais circular, né? Então a gente acaba tendo mais reciclagem e acaba gerando uma cadeia de valor para esses materiais. Então, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem uma das taxas de reciclagem de alumínio mais altas no mundo, é referência nisso, mas sabemos também que isso não vem necessariamente de um enquadramento regulatório muito bem implementado, mas sim pelo valor desse material. E às vezes é necessário esse tipo de sistema para criar justamente preencher essa lacuna, como o decreto de plásticos. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas eu vou falar sobre esse PPWR, que é esse regulamento.
Basicamente, ele vem de uma longa história de outras regulamentações que vieram antes, começando em 91 com a Alemanha, que implementou o primeiro sistema de REP para embalagens. E, basicamente, o PPWR, ele simplifica, ele mantém a lógica de EPR, de ter vários PROs, mas ele unifica as regras do jogo, digamos. Então, temos uma definição única agora de reciclabilidade, em vez de interpretações diversas. Então, temos esse avanço agora. E por que eu estou falando do PPWR? Porque ele está começando a ser aplicado, ele entrou em vigor ano passado, mas ele está começando a ser aplicado esse ano, e sabemos também que tem o acordo Mercosul com a União Europeia, então isso também está entrando em vigor. Temos tarifas reduzidas para exportações brasileiras, sabemos que isso vai ser implementado de forma gradual, então não é necessariamente tudo ao mesmo tempo, mas dá realmente acesso a um dos maiores mercados de consumidores do mundo. Então, existe essa demanda para embalagens, mas tem que ser EU compliant, tem que conformar com todas as regulamentações aqui. E PPWR, ele é uma dessas peças dessa quebra-cabeça para lançar o produto aqui. Então, ele não depende do país de origem. Qualquer empresa que quiser vender na União precisa conformar, incluindo exportadores brasileiros. Que é esse PPWR? Também não vou entrar em muito detalhe aqui, mas são vários componentes, várias exigências, né? Incluindo algumas coisas que são diretamente ligados ao decreto de plásticos, né? Como o conteúdo reciclado, a reciclabilidade da embalagem, mas também ele tem exigências quanto à minimização da embalagem, de quanto espaço vazio você pode ter, né, a reutilização, a rotulagem, né, e isso tudo vem para somar com as REPs nacionais e esse conceito de acumulação que já vem sendo aplicado aqui. E a gente vê que é uma linha temporal que eles vão implementar em várias etapas, né? Então ele acaba ficando cada vez mais restrito, né? Bom, como que isso funciona na prática, né? Vamos parar de falar de conceitos abstratos, né? Se a gente pegar uma garrafa PET, um exemplo, né? Vamos supor eu quero lançar 1 tonelada dessa garrafa PET no mercado, a gente pode ver que existe um custo para eu colocar isso no mercado, mas ele varia conforme o país, conforme aquele sistema. Isso foi feito usando uma ferramenta interna que a gente tem na CircPack, que não integra seus dados igual a ferramenta da SAP, ele é tudo feito com né, entrada manual dos dados. Mas só para mostrar que temos essa grande variedade, né? E a gente vê que a Suécia é um dos países mais caros para isso. E se a gente olhar especificamente esse sistema de RP da Suécia, varia também conforme o tipo de embalagem que eu vou colocar, né? As especificidades, né? A composição. Então, se eu comparo uma garrafa PET com uma lata de alumínio, com uma garrafa de vidro, e nesse caso, vamos supor que eu tenho 1 milhão de unidades que eu quero lançar, impacta muito no custo, né? Nas taxas que eu vou ter que pagar. As taxas por peso da garrafa de vidro é menor, mas como 1 milhão de unidades, quer dizer, isso resulta em 234 toneladas de material, a taxa acaba sendo mais alta. Suécia realmente tem um dos sistemas de RP mais complexos da Europa. Ele passou por uma grande reforma ano atrasado. Ele utiliza conceitos de ecomodulação bastante complexas. E foi por isso que, na nossa parceria com a SAP, nós escolhemos a Suécia para ser o primeiro país para desenvolver essa solução do relatório definido pelo usuário, o UDR. Então,
Aqui o vídeo vai mostrar um pouco de como funciona essa ferramenta, que eu acho que o Orfeu também vai falar mais sobre isso, mas basicamente ele integra seus dados de embalagem e ele ajuda você a calcular suas taxas, planejar seu orçamento. Com, por fazer esse exercício, você também consegue economizar ao escolher materiais que vão ter taxas menores. E é importante ressaltar aqui também que essa ferramenta é atualizada conforme as mudanças, né? Esse cenário muda muito rapidamente aqui com o cenário regulatório. Então, nossa equipe, a gente mantenha isso atualizado. Aqui, o processo, como a gente faz o desenvolvimento desse UDR, e só queria chamar a atenção aqui que nós trabalhamos com uma grande empresa, uma multinacional, que estava enfrentando esse desafio para desenvolver o DR para a Suécia. Então, conseguimos trabalhar com os dados reais dessa empresa para configurar a ferramenta às suas necessidades. Bom, falando de próximos passos, os UDRs para Grécia e República Tcheca estarão disponíveis em breve na loja da SAP. Pretendemos lançar mais 10 UDRs nos próximos meses e sempre estamos considerando a possibilidade de adicionar outros países conforme a demanda, que entraria aqui o decreto de plásticos também para o Brasil. Bom, era isso. Agradeço a atenção e aqui as informações de contato. Ótimo, Patrick, excelente, obrigado pelos esclarecimentos, né? A gente pôde observar aí também em todas as regulações, né, que já existem globalmente, que até o próprio decreto, né, aqui no Brasil, né, ele se espelha, né, e ele teve muitas lições, né, na composição do decreto aqui, com as práticas que já existiam globalmente, né, principalmente Europa, né, no mercado mais desenvolvido, né, onde as exigências ambientais são realmente muito pesadas, principalmente na União Europeia, né, Patrick? Então, o decreto aqui que o nosso amigo João ajudou a escrever o texto final tomou muitas lições desses mercados, né, que já estão avançados, são exigências bastante pesadas, né? Então realmente a gente consegue observar realmente essa conexão, né, de responsabilidade estendida do produtor, né, logística reversa, né, tudo isso que engloba, né, a reciclagem, enfim, dos produtos para poder voltar ao mercado. Excelente, Orfeu. Algum comentário? Sempre fica à vontade, tá bom? João? Legal. Não, nenhum comentário, só queria falar aí pro pessoal que o Patrick comentou sobre aqueles UDRs, né? Esses UDRs são os relatórios que rodam nesse sistema que a gente vai mostrar agora. Então não se preocupem aí com a sigla, vocês já vão entender como é que eles funcionam. Como atividade, aí, que nem o Patrick comentou na CircPac, eles conseguem desenvolver relatórios específicos para países específicos. Então, independente, né, se a regulação é nova ou se ela é atualizada de tempos em tempos, eles conseguem adequar isso na ferramenta e para ter uma automação nos dados que você vai ter que reportar, tá? A gente vai falar sobre isso em mais detalhes, só para comentar aí que são os relatórios da ferramenta. Sim, sim, muito bom. Então agora a gente está entrando aqui numa sessão, né, Orfeu, que você vai dar uma continuidade, o próprio Orfeu vai entrar num aspecto também mais de produto, né, e vai dar um overview também aí, né, Orfeu, com relação ao que a SAP já tem feito, está fazendo, como ela está se posicionando, né? E nós aqui, como a UX Innovation, somos implementadores, né, das soluções, né, do portfólio da SAP. Então nós estamos nessa jornada juntos, né? Então eu acho que é um momento bem adequado para a gente conseguir fechar um pouquinho de tudo que foi falado aqui, né, em termos de regulação, exigências de mercado, desafios, né, o que a própria SAP tem colocado aí à disposição para poder ajudar nessa jornada, né? Fica à vontade. Perfeito, vamos lá, vamos seguir então. E uma breve contextualização sobre a SAP, tá? A SAP é a maior empresa de software corporativo do mundo, então nós temos uma estimativa que praticamente 90% do comércio global passa por um sistema SAP. Então é muito provável que tudo que você compra ou vende aí como empresa foi faturado ou foi processado no sistema SAP, tá? Então
nós temos sistemas corporativos para as mais diversas finalidades. O mais conhecido é o que nós chamamos de GRP, que é o Sistema de Gestão Empresarial, onde as empresas têm o controle de compras, de vendas, de RH, financeiro principalmente. Então, os relatórios anuais, né, os DREs, os fluxos de caixa, Produção, né? Produção, tudo isso sai de um sistema SAP. Mas, dentro aqui do universo de soluções, nós temos várias categorias, né? Várias categorias diferentes. Não só esse que é o sistema central das empresas. Temos a parte de RH, temos a parte de manufatura, temos a parte de logística, tá? Então, tem um portfólio aqui grande. E quando o assunto é América Latina, grande parte das empresas aqui na América Latina, com índices relevantes de sustentabilidade, utilizam soluções SAP. Quando a gente pega ali o índice de sustentabilidade empresarial da B3, quando nós falamos do Dow Jones ou outros indicadores aí como o CDP de ratings de sustentabilidade no geral, grande parte aí das empresas melhores avaliadas, mais bem avaliadas, são clientes SAP, tá? Então, provável, inclusive, que vocês aí que estão na audiência sejam essas empresas. Eu comentei que nós temos várias áreas de negócio, né? Então, sustentabilidade, e aqui sustentabilidade estou usando como um termo bem amplo mesmo, é uma das áreas, né? De uma das linhas aqui de solução que nós temos. E aí, quando a gente expande a visão dentro desse portfólio, nós temos alguns tópicos para abordar com os nossos clientes, temas que ganharam relevância ao longo dos últimos anos, justamente por conta daquelas regulações que eu comentei, e essas que o Pernambuco, o Patrick e o João trouxeram também sobre as embalagens, sobre a gestão de resíduos. Tá? Então, da esquerda para a direita, nós temos a parte de gestão de sustentabilidade, indicadores, performance ESG, geração de relatórios de transparência, inclusive o IFRS, que as empresas passarão a publicar a partir de agora, coleta de dados também, a contabilidade de carbono, então inventário de carbono corporativo, cálculo de pegada de produto, é algo que a gente consegue fazer também conectado com o SAP, tá? Com o sistema ERP de vocês. E acaba sendo um diferencial de mercado, porque muitas soluções de mercado calculam o inventário de carbono, mas não calculam a nível de produto. Tá? Então, esse trabalho acaba sendo muito manual. E o principal assunto, que é o que nós vamos abordar hoje aqui, que é a cadeia de suprimento sustentável. Tá? Dentro desse tópico, desse pilar aqui em específico, tem dois grandes temas que a gente aborda com nossos clientes. Um é a rastreabilidade de material, de matéria-prima, muito voltado ali para certificações como ISCC ou a regulação da EUDR, que entra em vigor agora em dezembro, né, para alguns commodities específicos. Mas também temos a vertente da gestão de embalagens. Tá? E essa solução ela é nova aqui no nosso portfólio. Ela surgiu com o foco da Europa justamente por conta dos EPRs, desses esquemas em vigor lá na União Europeia. Né? O Patrick trouxe aí o exemplo da Suécia e outros países. Então, isso está em vigor lá na Europa já há algum tempo. Tem países que têm as taxas de plástico já aplicadas. Então, ele veio com esse intuito para o mercado. Mas, no fim do dia, ele é um sistema agnóstico de gestão eficiente de embalagens. Então, a gente vai ler os produtos da SAP, vamos classificar as nossas embalagens por níveis. Então, o João trouxe lá a necessidade de acompanhar a nível de transporte terciário. A gente consegue captar isso também e fazer o balanço, né? Isso daquilo que você colocou no mercado, por região, por produto, por tipo de fração básica de material, se tem PCR ou não, e assim por diante, tá? E aí temas de ecomodulação também entram. E é nessa solução que a gente roda aqueles relatórios que o Patrick comentou, né? Então, com o passar dos meses, a SAP libera novos relatórios para novas regiões, e agora, como o Brasil passa a entrar nesse mapa também de atenção aí na parte regulatória, será um dos países com objetivo aí de uso da ferramenta, tá? Então, é esse aqui o nosso contexto que eu vou mostrar para vocês. E aí, falando sobre o decreto, né, o João já trouxe seus requisitos. Na verdade, a gente tem uma lista muito extensa que tocam diversas áreas aqui da empresa, principalmente relacionado à logística, reversa, auditoria, a comprovação de material reciclado, pós-consumo. Então, é uma lista muito grande, eu não quero ser exaustivo aqui. É só para mostrar que, de longe, seria muito simplista se eu dissesse que uma solução apenas de software resolveria todo esse panorama. E aqui eu não estou falando só de decreto, estou falando de PNRS como um todo, e até mesmo outras regulações ambientais que a sua empresa tem que controlar, tá? Então seria muito simplista se eu falasse que temos uma solução que vai resolver tudo. Não, não é isso. Na verdade, temos módulos que você pode utilizar para finalidades específicas, tá? Então, por exemplo, no seu próprio SAP, quando a gente fala dos
requisitos da Política Nacional de Resíduos, ele já é uma fonte muito rica de informações. E existem coisas que a gente consegue executar ali que provavelmente você ainda não faz e que poderia fazer. Então, toda a parte de evidência, geração de MTR, emissão das notas fiscais de venda, o acompanhamento das obrigações, até mesmo a sua parte de licenciamento, tá? Ambiental a gente consegue acompanhar aqui, as suas permissões de resíduo, o cadastro dos pontos de coleta, parceiros de negócio. Então, toda a parte de governança em cima de uma regulação específica pode ser feita dentro do SAP. Tá? Então, com controle de prazos, de responsáveis, de instituições que tem interesse, né, na informação, e inclusive contribuição de metas. Então, isso já é possível de fazer dentro do seu SAP. Mas eu comentei que nós temos esse portfólio de sustentabilidade, tá? E aí, mais especificamente, naquele pilar de economia circular. E é por isso que nos últimos anos lançamos algumas ferramentas no mercado que vão servir para fins específicos, alguns fins que estão relacionados com essas novas exigências aqui, que é o nosso tópico de hoje. Então, por exemplo, se você tem a necessidade de comprovação é, de de emissão, perdão, de uma prova de sustentabilidade ali de um conteúdo reciclado, de uma embalagem, independente se é a granel ou se é um produto específico, construir a sua cadeia de custódia, a rastreabilidade. Então, nós temos uma solução que consegue fazer esse balanço de massa, tá? E ela também serve para a emissão de declarações de prova de sustentabilidade para uma certificação ISCC Plus, por exemplo, tá? Então, toda a auditoria consegue ser realizada ali, onde a gente conecta um produto acabado com o seu início da produção lá na cadeia, com a compra de um material que teve a sua comprovação ali de circularidade, tá? Ou de origem reciclada. Então, nós mapeamos essas duas pontas. Toda vez que você finaliza a cadeia e coloca o produto no mercado, nós conseguimos colocar uma estampa, um carimbo nele, dizendo quais são os atributos de sustentabilidade que tem nele, tá? Inclusive, essa solução que as empresas aqui no Brasil têm utilizado para adequação à rastreabilidade da UDR, tá? Ela é agnóstica, então ela pode ser utilizada para ambos os fins, tá? E aí o nosso tópico de hoje, tá? O nosso tópico de hoje é a solução do Responsible Design Production, que é justamente uma ferramenta para gestão de embalagens de forma eficiente. O que eu quero dizer com eficiente? Veja ali, ó, todos os dados de produção, compras e vendas saem do seu SAP, saem de algo que você já toca no dia a dia, só que nós levamos esse fluxo de informação para dentro dessa plataforma e explodimos ali em termos de embalagem. Então, todos os atributos relevantes para o controle de embalagens e fração básica de material, de conteúdo reciclado, ecomodulação, tudo a gente faz aqui. Tá? E a minha ideia hoje é mostrar algumas funcionalidades dessa solução para você. Trouxe algumas ali específicas, né? Então, inventário de massa plástica, ecomodulação, controle de retornáveis, de conteúdo PCR, tá? E geração de relatórios também que são customizáveis. Esses relatórios que o Patrick trouxe alguns exemplos aí de alguns países para vocês. Então, nosso intuito é trazer esse tema, a gente vai navegar um pouco na ferramenta e lembrando, não precisa ser um cliente SAP, tá? Então, se você tem essa dúvida, Henrique, pô, não tem o ERP da SAP, precisa usar essa ferramenta? Não, não precisa, não tem nenhuma obrigação. Porém, clientes que já são SAP vão aproveitar, né, vão se beneficiar da integração com o próprio SAP. Então, a gente é como se fosse um sistema plug and play, a gente conecta no seu SAP e extrai as informações de produtos dali de dentro. E aí, a finalidade aqui está muito pautada nos esquemas GPR, tá? Então, não só no Brasil, se você precisará aí comprovar a adequação pela PPWR, também é um sistema que pode ser utilizado a nível global e independente da indústria. Tudo bem? Qualquer pergunta deixa aí no Q&A que a gente responde em seguida. Bom, e para exemplificar aqui, vamos trazer um exemplo prático, tá? Vamos pensar aqui numa caixa de cookies. Eu fiz essa escolha aqui de uma caixa de cookies de chocolate para a gente poder avaliar na ferramenta. Então, imagina que eu sou uma fabricante do setor alimentício, tá? E eu produzo cookies de chocolate e embalagem. Eu não sou um produtor de embalagens, porém eu utilizo a embalagem, não só ali a bandeja aqui do meu biscoito, né, dos meus cookies aqui que vão ser produzidos, mas eu tenho outros conteúdos de embalagem também, como a própria caixa que vai em volta do meu produto para o consumidor, a minha caixa de transporte, onde eu posso ter várias unidades dessa embalagem, e a parte terciária de transporte, né? Então, os pallets, o stretch,
ou qualquer tipo de filme que eu tenho que envolver esse produto para facilitar o transporte. Então, imagina esse cenário, é isso que a gente vai ver aqui na ferramenta, tá? Vou trazer esse panorama para vocês. Então, o que a gente está olhando agora é justamente essa solução. Ela é uma solução que a gente acessa do navegador, tá? Então você teria ela salva aí nos seus favoritos e o seu usuário está logado aqui, tá? Aqui eu estou no meu usuário de gestão de embalagens. E aí, se você já usa SAP nessa versão mais recente, você vai notar que é muito parecido com o SAP que você utiliza aí. Se você não é cliente SAP, nunca viu essa interface, não tem problema nenhum. Saiba que cada quadradinho desse daqui, cada seção dessa é um aplicativo diferente. Imagina como se fosse um aplicativo aí do seu celular e você vai entrar em cada um deles para executar uma tarefa específica, tá? Mas no mundo SAP, isso aqui é um padrão, tá? É um padrão de interface de usuário que nós temos. O que facilita, às vezes, se você já é usuário SAP, você vai utilizar todos os sistemas de forma unificada, né? Então tem uma sinergia ali. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é como que os dados de embalagem ficam organizados aqui, tá? E para isso, vamos dar uma olhada aqui nas nossas composições de embalagem. Então, é justamente aqui onde eu vou cadastrar para cada composição de embalagem aquele esquema ali do meu cookies, tá? De chocolate. Inclusive, vamos procurar por ele aqui. E aí eu já encontrei aqui o meu produto, tá? Meus cookies aqui de chocolate, que são 240 peças no total aqui do produto vendido. E ele está relacionado a esse SKU, a esse part number que vem lá do meu SAP. E aí, quando nós acessamos essa parte da ferramenta, ela vai me trazer o relatório exatamente no detalhe dos elementos de embalagem, tá? Elementos primários, subprimários, secundário e até mesmo o terciário de transporte relacionados a essa venda, tá? Então, imagina que eu vou fazer um raio-x ali nas embalagens, eu vou pegar um pallet no final da linha de produção, fazer um raio-x nele e elencar tudo que eu tenho de material ali dentro, por classificação, não só de nível, mas também de grupo GPR, de separação, de nível de utilização e assim por diante. Então, é isso que nós temos aqui. Então, reparem que o elemento da embalagem, ó, eu tenho aqui a bandeja, eu tenho um filme que envolve nos cookies. No subprimário, eu tenho a parte de baixo da caixa, a parte de cima. No secundário, eu tenho a minha caixa cartonada de transporte, onde eu tenho várias caixas de produto ali dentro. A fita adesiva que eu utilizo em volta dela, assim como o meu pallet e o filme stretch. Todas as categorias estão aqui. Ah, Henrique, eu preciso ter isso cadastrado no meu sistema de produção? Não, não precisa. E aí que está o benefício. Você pode ter somente o nível de produto no seu SAP. Matéria-prima, produto acabado e o nível de embalagem primária, né? Eu já trabalhei na indústria, não era alimentícia, mas eu trabalhei na indústria, e a gente não tinha no detalhe o nível de embalagem secundária e de transporte na lista de materiais do meu produto lá no ERP, tá? Isso não é um problema, a gente consegue cadastrar aqui, se for o caso. Inclusive, veja que até o sistema já me avisa que tem alguns elementos faltando aqui, né? Então, olha, tá faltando uma composição para esse item específico, ou tá faltando a classificação do tipo de laminação do objeto de embalagem, tá? Então, como nós temos uma flexibilidade de campos e atributos muito grande aqui, eu consigo adicionar várias classificações diferentes. E quais são os produtos lá do meu sistema de produção que estão atrelados a esse esquema de embalagem? Porque imagina, eu posso ter um cookie sabor chocolate, um cookie sabor baunilha, um cookie sabor limão e assim por diante. Independente do seu sabor, né? Ou na indústria de cosméticos, por exemplo, independente da fragrância, eu poderia ter vários SKUs, vários produtos que usam o mesmo tipo de embalagem, a mesma configuração de embalagem. Então eu consigo agrupar essas classificações, tá? E aí reparem mais para a direita, tá? Mais para a direita é onde eu vou trazer todos os atributos dessa embalagem. Então, a quantidade que eu levo para cada venda de produto acabado, a categorização do grupo GPR, a capacidade de separação. Então, aqui eu tenho que esse filme plástico ele é separado pelo consumidor no momento do consumo do produto e que o uso dele é doméstico, enquanto que no meu pallet o uso é somente lá no transporte. É isso que a gente classifica aqui. E mais do que isso, vamos acessar aqui essa parte plástica que seria a minha bandeja da embalagem, tá? Vamos ver o que a gente tem de classificação aqui dentro.
para cada elemento de embalagem, eu vou ter todos os atributos necessários para o meu controle adequado. E se você é produtor se você é fabricante de embalagens, seria de forma análoga, tá? A gente consegue ter o seu tipo de embalagem cadastrado. A única diferença é que a classificação muda. Ao invés de ser um produto da empresa, ela é considerada uma embalagem como um produto, tá? Só muda a classificação aqui, mas a visão é a mesma. Então, o que nós temos aqui são as classificações para essa bandeja aqui de chocolate que eu tenho, tá? Se ela é reutilizável ou não, quanto tempo, né, em contagem ou em anos eu posso reutilizar, qual é o conteúdo reciclado dela. Então, aqui eu tenho que essa embalagem tem 10% de conteúdo reciclado. Um pouco mais embaixo, sobre o design, eu tenho as dimensões, a flexibilidade do meu material, né? Aqui é o tipo bandeja, que é aquela que vai os cookies ali. Se ele é asséptico ou não, se ele vai vazio ou não, se ele tem contato com o produto ou não, qual é o tipo de uso dele e assim por diante. E aí, um pouco mais abaixo, as frações básicas, talvez seja uma das áreas mais importantes da classificação, tá? Então eu tenho aqui que essa bandeja, ela é feita de HDPE. Ela tem o código dela de classificação aqui na ferramenta, tá? Eu consigo até trazer mais detalhes, né, sobre o conteúdo reciclado dela, mas eu tenho a fração de HDPE de 5 gramas para cada bandeja dessa. E ela tem a transparência opaca, tá? E ela é de cor marrom. E também detalhes aí sobre o conteúdo reciclado, densidade, espessura, e a reciclabilidade também desse material. Se eu tivesse mais composições, se fosse uma bandeja com mais de um tipo de plástico ou uma embalagem de papel, que seja com mais de um tipo de material utilizado, eu teria mais de uma fração básica aqui, tá? Isso não impede. E por que que isso é relevante? Porque eu vou associar isso a partir de agora com as minhas vendas. Quando eu volto lá na página inicial, eu vou ter todos os dados da minha operação, que são esses dados replicados aqui. E uma das coisas mais importantes que nós temos, claro que além de clientes, produtos, dados da organização, eu tenho aqui as minhas remessas, ou seja, as minhas vendas. Tá? Então eu vou ter as minhas vendas aqui dentro. Aqui eu tenho todo o controle do que foi vendido para clientes por região, por data, por produto e assim por diante. E quando eu seleciono aqui em tipo, vamos selecionar, por exemplo, somente o que é outbound, tá? Então o que saiu para cliente, porque eu posso considerar retornos também, tá? Então eu vou filtrar. E vamos mais do que isso, filtrar pelos nossos cookies, porque aqui eu sou uma empresa que tem vários materiais diferentes, então agora eu vou filtrar só pelos cookies. O que a gente está vendo aqui é cada ordem de venda, cada remessa vendida por produto, por cliente, tá? Que é o recebedor da mercadoria. Então eu tenho várias empresas que compram, e por região. Se você opera no Brasil, essas regiões aqui seriam os estados do Brasil, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Por que que isso importa? Porque a gente vai cruzar essa movimentação de quantidade de material com as categorias do produto, tá? E o resultado para cada período de análise vai ser justamente um relatório que me traz o meu volume por material. Então aqui eu tenho para todos os cookies que eu vendo uma visão analítica do conteúdo colocado no mercado por região, por data, por produto, tá? Então aqui eu estou olhando para os cookies especificamente e mais abaixo eu tenho aqui a minha visão de termoplásticos, de madeira, de vidro, de papel e caixa papelão. Então eu estou considerando tudo aqui, tá? Inclusive, eu posso descer por fração básica de material, tá? Porque a gente tem essas propriedades aqui. E aí, na parte de termoplástico, eu tenho HDPE, que é aquela bandeja que eu mostrei. Eu tenho outro tipo de polietileno, eu tenho PP, eu tenho PET. Então eu vou ter essa classificação aqui dentro. Eu tenho uma infinidade de classificações que eu consigo separar, tá, para isso. E aí, por fim, para finalizar aqui a nossa visão da ferramenta, é claro que a gente tem mais funções do que isso, tá? Inclusive o cálculo lá de taxas, mas só para deixar algumas funcionalidades principais para vocês. A nossa conformidade também de embalagem, os relatórios que a gente vai emitir para cada finalidade específica, tá? Eles saem daqui também. Então eu tenho uma seção aqui de relatórios de conformidade. E aqui eu vou pegar um exemplo de uma categoria de relatório que nós temos aqui, que eu preparei, que é justamente da ONG, tá? Da Ellen MacArthur. Então vamos pegar. Eu tenho várias categorias de relatório que eu posso manter aqui conforme a necessidade de cada negócio, tá? Então eu vou criar os templates de relatório. E esse relatório aqui, por exemplo, da Ellen MacArthur, por exemplo,
Legal que está em processamento aqui. Então, eu tenho ele gerado e eu consigo extrair um Excel aqui com todos os dados de venda, tá, por material, mas ele também me traz a visão na página aqui da solução. Então, eu tenho um relatório aqui da fundação que eu vou publicar e quando eu faço a expansão, ele vai me trazer os detalhes de organização, tá? E de volume de material colocado no mercado para cada categoria, né? Essas categorias aqui estão de acordo com o exigido por esse tipo de relatório especificamente, mas eu posso padronizar da forma que eu quiser, tá? Inclusive, é isso aqui que é aquele relatório que a gente comentou lá, que são os UDRs. Eu consigo trazer qualquer informação que eu quiser aqui para essa análise, tá? Inclusive a parte de conteúdo, né? A comprovação de conteúdo reciclado de PCR aqui, tá? Para esse período anual aqui específico que eu estou avaliando. Então, essa aqui é uma das funções. Tem outras funções também, né? Então, por exemplo, se eu quiser acessar a composição da embalagem, por descendo lá naquele cadastro da embalagem que a gente tinha visto, um pouco mais abaixo, eu vou ter as regras, a parte de ecomodulação, de análise, de screening das embalagens que eu tenho, eu consigo fazer aqui. Tá? Então, eu consigo ver, por exemplo, eu tenho alguns requisitos novos para embalagem de alimentos. E aí eu vejo que esse produto em específico, ele não cumpre com um dos requisitos, ele cumpre com somente 88% dos requisitos exigidos. Então, eu posso criar isso à vontade, a área de negócio que vai fazer essa análise, né, de P&D ou de qualidade. Inclusive, a correlação entre o elemento da embalagem com a fração básica e qual é a fração correspondente de cada tipo de relatório. Então, se eu tenho países diferentes, operações diferentes, que apesar de eu ter o mesmo produto, eu tenho classificações diferentes para cada tipo de relatório que tem que ser realizado, eu consigo executar aqui, tá? Então, eu simplesmente seleciono a categoria do relatório, de acordo com o país de operação, e ele vai fazer essa análise aqui para mim. Então, essa aqui é a nossa ideia da solução, que vai atender alguns dos requisitos aí exigidos pela política de resíduos, não só do Brasil, mas do mundo todo, e vai trazer uma eficiência aí na gestão de embalagem de vocês. E a gente deixa depois, o Ricardo aí vai compartilhar com vocês o material, tem um link onde você acessa a página das soluções, e aí tudo aquilo que eu falei, de carbono, de indicadores, de gestão ambiental, tem aqui essa página com referências de clientes, histórias de sucesso e, claro, entre em contato aí com o Pernambuco, Eliane e a equipe, caso queiram saber mais detalhes, estamos à disposição, inclusive posso apoiar aí vocês. Beleza? Excelente, Orfeu, excelente explanação, obrigado. Eu acho que é um ponto importante, né, Orfeu, e para todos aqui, que o que traz aqui realmente é o aspecto de automação, né? A automação é um componente super importante nessa gestão, né, de todo esse processo. Aqui a gente se deparando aí com algumas situações de pessoas que trabalham muito com os aspectos de planilhas manuais, né, um processo muito manual ainda, e você trabalhando com uma ferramenta que te traga automação nesse nível, é um ganho de produtividade absurdo, absurdo. Nós tivemos recentemente, né, Orfeu, em contato com um cliente, né, na qual a gente estava falando justamente desse aspecto, né, dessa solução, e ele nos trouxe, né, nos confidenciou que eles levam ali meses ali para fazer um registro de toda a composição, né, da embalagem, cálculo de massa, taxas de plástico, né, ele chegou a nos relatar que ele leva de 2 a 3 meses para ele poder fazer todo esse trabalho, né, e com a solução não é de 2 a 3 meses, é praticamente online. Uma vez que você tem todos os parâmetros cadastrados, né, você cria um novo produto ali, os parâmetros automaticamente eles já são absorvidos, né, por toda a produção e todas as vendas que já ocorrem dentro do ERP. Então, quando você tem esse nível de automação, esse ganho de produtividade, é realmente o que faz a diferença, né? E além dos relatórios, né? De todos os relatórios que já vêm prontos, né? E podem outros relatórios customizados serem criados, né? Então, eu acho que o ponto central aqui é o enorme ganho de produtividade que essas áreas têm, né? As áreas de sustentabilidade, todas as áreas que compõem as equipes de ESG, né? Dentro das empresas, né? Então, toda essa parte de governança, o ganho de produtividade é absurdo, né? Com certeza, com certeza. É o objetivo aí de utilizar essas Aham. soluções, né? E reaproveitar os dados que já estão ali no seu sistema principal, e não ter que reinventar a roda, né? Então a gente reaproveita as informações e adiciona os atributos de sustentabilidade que são necessários, tá? Então é justamente isso, com foco em automação.
Não, bacana, legal, Orfeu. E aqui, né, só falando um pouco, né, mais um pouco do portfólio, do ecossistema, né, Orfeu, de soluções voltado para a sustentabilidade, né, que a SAP possui, né, na qual a gente está junto nas implementações. Aqui tem um pouco, né, do panorama, né, das soluções de sustentabilidade, onde tem aqui todo os quadrinhos, né, o Green Ledger, o Footprint Management, que para pegada de carbono, Green Token, né, toda a parte de compliance de produtos, o EHS também, né, que é um produto bastante extenso e muitas vezes as empresas já têm no seu ERP, só falta ativar a licença. E falamos aqui no quadrinho vermelho também especificamente aqui do Responsible Design Production, que foi o tema do nosso bate-papo aqui. Então tem uma gama de soluções, né, dentro do portfólio SAP. E eu queria aqui também trazer para vocês um pouquinho aqui, né, em relação às páginas onde você busca mais informação relacionada a esses temas, né, tem uma própria página da UX Innovation, da nossa divisão UX ESG, onde aqui você encontra também todo o portfólio de soluções, tem aqui também a parte da SAP Sustainability, que também é todo o portfólio das soluções SAP, né, nós temos uma página específica com todos os produtos das soluções e da SAP também, né, um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais com mais informações, mas vocês têm essas duas fontes de informação para consumir informação e tirar dúvidas, solicitar demonstrações e também buscar um trial também, né? Ativar um trial para você poder utilizar a solução porventura, né? E aqui, né, Eli, temos aqui também estaremos no SAP Now, né? Em setembro. Quer falar um pouquinho, Eli, por gentileza? Bom, esse é um evento realmente e super importante, né, onde você reúne aí grandes empresas do ecossistema SAP, e nós estaremos lá, será uma estreia da UX, que é muito importante para nós, e contamos com a presença de todos lá, né? Então, estamos aguardando vocês para um cafezinho, para comentar muito sobre os cases que teremos de sustentabilidade. Então, vai ser um prazer tê-los por lá. No dia 9 e 10 de setembro, né, repetindo, lá no Transamerica Expo Center. Mais para frente, a gente vai estar enviando invites para vocês e vai pontuando aí para dizer como é que está o evento. Mas já é um esquenta, né? Já estamos iniciando. Sim, exatamente. E é um evento de extrema relevância, né, para o mercado. É a cereja do bolo do ano para a própria SAP, né, o evento da SAP não, é um evento específico para as empresas. E estaremos lá, nós vamos estar especificamente com essa agenda de sustentabilidade, então todo esse portfólio que nós demonstramos aqui rapidamente, aqui, nós vamos estar lá com esse portfólio para poder tirar dúvidas, enfim, né, ouvir os desafios, né, enfim, oportunidades que vocês têm, né. E aqui falando um pouquinho, estamos indo já para perguntas e respostas, então fiquem aí à vontade, né? Temos aqui já perguntas aqui que nos colocaram para responder, a gente vai direcionando aqui para a pessoa certa, né? Entre o Patrick, o João e o Orfeu, né? Eu acho que já temos uma primeira pergunta que a gente já pode direcionar para os nossos convidados, não é, Renan? Fique à vontade, Renan. Renan que está aqui nos apoiando aqui no webinar, por favor, Renan. Oi, pessoal. Foi agora, né? Boa. Nós temos uma pergunta aqui que foi a Juliane que nos encaminhou aqui. Eu vou direcionar para o João, né, fazer essa resposta aí para ela aqui. Deixa eu já colocá-lo mais em destaque aqui para todo mundo visualizar melhor. Essa pergunta, né, referente à plataforma para comprovar as metas do decreto, né? Ela comenta aqui, né, que em meus acompanhamentos entendi que ainda estava em análise, porém foi comentado que será na ABDI Abiplast. É uma certeza ou é uma possível suspeita, né? Aí ela agradece aqui. É Juliana da Val Group, né? Isso. Juliane da Val Group. Então, o Val Group é uma grande referência em reciclagem e produção de embalagens, né, no Brasil e no mundo aí. Grande empresa. Bom, sobre a plataforma, vai sair a portaria do CISREV, né? Houve já a consulta pública e o CISREV vai ser o sistema do governo que vai fazer a verificação.
em todas as conversas que eu tive junto ao MMA, MDIC, a própria BDI e outras entidades, como o CISC, por exemplo, a gente verificou que sim, vai ser utilizado o Recircula, tá? Porque ele vai ter conexão direta com o sistema do CISREV, né? Que vai ser reporte pelas entidades gestoras. Então, a princípio, sim, vai ser o Recircula, a princípio, a única plataforma que está reconhecida por ser de uma agência governamental. E o que se discute é se no futuro poderá haver outras plataformas também homologadas, né? A gente chegou a discutir com relação se o Reciclés serviria, mas não será somente a princípio, o Recircula mesmo, a plataforma oficial, né, que fará o reporte ao CISREV, que é o sistema ali do governo e das entidades gestoras para essa verificação de logística reversa e conteúdo reciclado, né? O Recircula, lembrando, ele é para conteúdo reciclado, né, para índice de conteúdo reciclado e não para a logística reversa, que é a responsabilidade direta da entidade gestora. Ótimo, obrigado, João. Bacana, João, obrigado aí. Eu vou direcionar também mais uma pergunta aqui, então, para o Patrick, aí, para ele continuar conosco aqui, né, fazer mais um esclarecimento aqui para nós. Patrick, quanto à conformidade com o PPWR, vai realmente, quanto, né, na verdade, que a conformidade com o PPWR vai realmente nos custar, né? E como que o pessoal e a nossa audiência pode orçar essa questão aí? Perfeito, obrigado, Renan. Então, acho que aqui temos alguns componentes, né, dessa questão do custo. Então, primeiro tem o que você vai precisar fazer operacionalmente na sua produção de embalagem, ou no uso da embalagem, para adequar esse produto para entrada no mercado da União. Então, isso já vai ter um custo para a empresa, né? Essa própria mudança da embalagem. Então, isso é, vamos dizer, uma primeira fase. A segunda fase seria a taxa que precisa ser contribuído para a organização de responsabilidade do produtor, o PRO. E isso é uma taxa que vai variar de um país para o outro. Então, isso é algo que vai depender de onde você quer lançar esse produto. E aqui eu chamaria a atenção à necessidade de uma ferramenta como os UDRs, exatamente como o Ricardo e o Orfeu estavam falando. Ele automatiza esse processo, então, para você fazer esse cálculo, para você fazer esse orçamento, né? Então, é algo que é indispensável para fazer essa estimativa. Muito obrigado, viu, Patrick? E vou chamar também o Orfeu aqui para fazer um último esclarecimento aqui para nós. É, só um minutinho aqui. Orfeu, e costuma surgir sempre algum questionamento, né, uma indagação comum, né? A pessoa precisa ser cliente SAP realmente para utilizar essa solução? E para quais indústrias essa solução melhor se direciona? E como é que você pode dar um overview mais conclusivo para nós aí nesse sentido, por favor? Boa. Não precisa ser cliente SAP, tá? São soluções de uso para o mercado em geral, independente da indústria que você atua. Claro que a gente tem uma aderência grande ali para as indústrias de bens de consumo, fabricantes de embalagens, que é justamente o nosso objetivo aqui de público, né, com essa sessão. Entretanto, pode ser utilizado por qualquer tipo de indústria que deseja fazer um controle ali mais adequado das suas embalagens, tá? Independente da finalidade. Inclusive, a outra solução que eu comentei para a emissão da prova de sustentabilidade, comprovando o seu conteúdo reciclado, por exemplo, ou a origem do seu material, também não precisa ser um cliente SAP, né? A única coisa
é que teríamos que integrar com o seu sistema de origem. Mas isso eu tenho certeza aí que nossos colegas da UX Innovation conseguem cumprir com excelência, tá? Então, no geral, não. Qualquer indústria e não precisa ser cliente SAP. Maravilha. Muito obrigado, Orfeu. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, João. Estamos caminhando aqui para o final já. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu acho que só como mensagem final aqui, essa gravação ela vai estar disponível para vocês. Nós vamos deixá-la disponível no YouTube e nós vamos encaminhar para todos vocês, para todos os participantes, o link, né, de onde vai estar essa gravação. Temos aqui todos os nossos contatos. Este material que foi gerado aqui também, para apresentarmos para você esse tema. Nós vamos encaminhar também esse material para vocês, então, ou seja, se debrucem sobre esse material, tirem dúvidas, nos procurem, enfim, nós teremos um longo caminho aí, né, nessa questão envolvendo as embalagens plásticas, decreto do plástico, então há muito o que ser feito ainda, né? Então, esse time que está aqui aparecendo agora para vocês é um time ultra competente, que pode realmente ajudar todos vocês a caminharem nessa jornada, tá bom? Podem contar conosco e agradecemos muito pela participação de vocês, tá bom? Em breve encaminharemos mais detalhes e o link com a gravação no YouTube, tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo dia e vai Brasil! Legal, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. dia. A todos, obrigado, gente. Obrigada. Valeu.